E está começando mais um Agronegócio Podcast no oferecimento de Grupo Provaso, Data Mars Livestock, ACNB, Nelore Eringer e Nelore Capixaba, também Biosanto e Solar Prime. Rapaz, para começar o Agronegócio Podcast de hoje, eu tenho que tirar chapéu para dois personagens que vieram participar com a gente, estão me dando a honra de poder falar desse que talvez seja um empreendimento que vai ser o divisor de águas, talvez, para a economia, para o agro capixaba. Nós vamos falar sobre o Imetame Logística e Porto. Estou recebendo aqui o Marcelo Roberts e também o Anderson Carvalho, que vão poder conversar sobre esse empreendimento maravilhoso. Eu já ouvia falar lá atrás, alguns anos atrás, e agora com um pouco mais frequência, e a gente está vendo que realmente a coisa está acontecendo e esse empreendimento vai posicionar o Espírito Santo de forma diferente. Será que é isso mesmo? Marcelo, primeiro se apresenta para o pessoal do Agronegócio Podcast e depois o Anderson também. Vamos lá, com joia. Você agora. Muito prazer, Marcelo Roberts. Eu hoje estou na assessoria comercial da área do Porto e também responsável pela implantação da ZPE Aracruz. É isso aí, Anderson. Você é diretor comercial e de operações, não é isso? Operações e também acumulando a posição de diretor comercial. Para mim é um prazer, eu agradeço o convite. Falar desse porto, desse empreendimento é sempre um prazer, porque realmente é algo assim que muito esperado pelo mercado, pelo comércio exterior capixaba. E estar participando de um empreendimento como esse, de um negócio como esse, para a gente é um grande privilégio. Bacana, para mim é muito bom poder estar tratando de um assunto tão importante, né, para o Espírito Santo. Alguns meses eu trouxe o Marco Magalhães, né, um parceiro, pôde participar com a gente aqui, e eu comentei com ele, eu vi, rapaz, poxa, eu queria ter oportunidade de trazer o pessoal da Imetame aqui. Então, pô, agora! Me passou o contato do Marcelo. O Marcelo foi extremamente simpático, me atendeu com muita prontidão e já organizamos isso aqui de uma forma bem rápida. Obrigado pela oportunidade. Vamos falar desse empreendimento Imetame Logística Porto. Como é que começou isso? Conta pra gente. Isso surgiu em que momento? Legal, acho que é interessante falar um pouquinho da história, né? O negócio principal, o negócio do Grupo Imetame é a Metal Mecânica. Sim. É uma empresa empresa tradicional. Exatamente. Capixaba. Ela é uma empresa capixaba, sim, lá de Aracruz. Nosso fundador é de Aracruz. E em um determinado momento tomou-se a decisão de criar uma nova linha de prospecção para o mercado. O negócio offshore na época estava muito pujante. E o nosso fundador decidiu comprar um pedacinho, né, de praia lá em Aracruz para construir um pequeno cais para prestar serviço de fabricação de equipamentos para o mercado offshore pela Metal Mecânica e com esse cais poder entregar esses equipamentos em balsa, né, uma coisa bem pequena. Essa foi o início de tudo. Olha só. Exatamente. Depois esse sonho começou a aumentar um pouquinho, né, porque, como eu falei, o mercado offshore estava muito bom na época. E aí criou-se a ideia de Nós estamos falando de quando, mais ou menos? Mais ou menos 2009, né? Foi quando iniciou tudo. Okay. Né? Na verdade, a ideia do empreendimento iniciou em 2009. Então, mudou-se a visão para uma base offshore. O que seria a base offshore? Continuar com essa entrega de equipamentos, também prestar serviço de manutenção para plataformas, FPSOs de manutenção, porque é o negócio da Metal Mecânica. Por conta do know-how, sim. Exatamente. Exato. E também dá apoio para a produção e exploração nas bacias, que é aquelas embarcações menores, vir buscar suprimento, água, combustível e tal, dá suporte. Só que em um determinado momento, teve a crise do petróleo, foi em 2013, né? Então teve uma queda muito brusca no preço do petróleo, o mercado ficou muito desaquecido, as demandas reduziram bastante, e aí o grupo ficou preocupado em ter um porto com um único segmento de carga, que era a movimentação de petróleo, manutenção, ou seja, serviço para o offshore, para o mercado offshore. E aí decidiu-se diversificar o porto e criar um porto que pudesse oferecer serviço para diferentes tipos de carga. E nisso começou-se a estudar esse empreendimento, esse negócio, né? Alguém aqui no Espírito Santo falou, Héctor, que é o nosso fundador, pai, está ruim aqui o mercado, os navios cresceram,
o Porto de Vitória não consegue mais, né, aceitar esses navios grandes e tal. E o Héctor não entendia nada de porto, não entendia desse mercado, começou, né, a estudar, pegar pessoas que conheciam, entender um pouco desse negócio, e aí que decidiu-se realmente criar esse porto maior, que é um complexo portuário, que a gente com certeza vai falar um pouco mais aqui. Então, esse é um resumo da história do porto. Eu sempre, assim, né, desde que eu entrei nesse segmento na época da televisão ainda, volta e meia, quando a gente falava de exportação, a gente ouvia falar, né, não só exportação para outros países, mas, né, para outros mercados, né, de outros estados. A gente ouvia falar de alguns gargalos por conta de limitações. Perfeito. Né, do Porto de Vitória. Me recordo também que num dado momento, não, melhorou o calado é profundidade, né, a capacidade de você transitar com navios ali e tal. Num dado momento, ouvi dizer que foram feitas obras para melhorar isso aí um pouco, mas ainda assim, sempre foi bastante limitante. Lá no ambiente do porto, não tem essa limitação? Como é que... Porque ali é uma região de praias, sim, né? Sim. A gente vê Veracruz, eu rodo ali aquela área de praia, eu vejo assim, beira de praia rasa. Como vai surgir um porto aqui? Como é que é isso? É interessante, boa pergunta. Essa questão da profundidade de calado, acho que é uma informação, um dado legal, interessante para as pessoas aprenderem um pouquinho, né? Sim. Porque assim, a gente confunde profundidade com calado. Né? Quem não conhece natural, confundir um pouquinho. Explicar aí, porque eu mesmo me confundo. Isso. Profundidade é a lâmina d'água, é da superfície até o fundo. Isso é profundidade. Então você desde a superfície até o fundo. Calado é a parte do navio que está submersa. Então a parte do navio que está submersa, ela tem que ser menor do que a profundidade, porque tem que sobrar um pouco de água embaixo do navio para ele não arrastar o fundo do navio. Perfeito. Entendeu? Então, e geralmente todo o porto ele tem um limite de calado por causa dessa, a gente chama de pé de piloto, sim, que é aquele espaço abaixo da quilha do navio. Uhum. Então todo porto tem que ter, ele tem uma definição ou um número, né, um tamanho de pé de piloto, né, que determina o calado de cada navio. Essa é só uma curiosidade. Não, né? Bacana. Mas assim, essa questão... O ambiente lá proporciona algo... Exatamente. Porque assim, a gente começou, na verdade, esse projeto que hoje é um empreendimento do zero, um greenfield. Lá nem tinha profundidade, né, onde os navios vão atracar. Então a gente aprofundou tudo, desde o ponto zero de profundidade. Precisou fazer isso aí. E o interessante dessa parte, que é o aprofundamento, a Imetame decidiu criar sua própria empresa de dragagem. Então a gente tem draga, nós temos batelão, batelão é como se fosse o caminhão caçamba no mar. É uma balsa, né, grande, ela tem a capacidade de 1.800 metros cúbicos. É onde a draga pega o material, que é uma escavadeira gigante, ela pega esse material do fundo, coloca dentro desse batelão. Esse batelão vai até um local chamado Bota Fora, que é um local autorizado e licenciado pelo órgão ambiental, onde você pode despejar esse material dragado. Ainda no mar? No mar. O Bota Fora no mar, né? Bota Fora marítimo. É como se fosse uma caçamba que vai tirar terra de um local e vai jogar no Exatamente, outro. só que no mar. Só que no mais mar. ou menos a grosso modo é mais ou menos isso aí. Então, nós, na verdade, toda essa construção do porto, ela está se criando essa condição para a gente ter, para que o Espírito Santo e o Brasil tenham uma infraestrutura que possa atender esses grandes navios que, infelizmente, hoje não podem entrar no Porto de Vitória, porque, assim, o Porto de Vitória é um porto excelente, é um porto abrigado, seria um porto ideal se ele tivesse as condições para poder receber um navio, né, de grande porte. Mas, infelizmente, não tem essas condições por causa das restrições naturais do porto, porque o Porto de Vitória é um porto natural. Sim, né? Exatamente. Então lá a gente está criando um porto, né, e criando condições de abrigo para esse porto, porque é mar aberto. O que é esse abrigo? Esse abrigo é quebra-mar, é uma grande estrutura de pedra que vai criar uma área onde nós teremos protegida das ondas, das intempéries, para ter uma condição operacional para o navio ficar atracado. Porque se não tiver essa proteção, as ondas entram e vão batendo no navio, o navio não fica atracado, né? As amarras arrebentam e tal. Então, essa proteção num porto de mar aberto ela é essencial para se criar essa condição
operacional dentro do porto. Então essa é a grande diferença. Vitória é um porto abrigado, né? Infelizmente os navios foram crescendo, então Vitória não tem como atender. E o que a Imetame está fazendo é criando um porto que possa atender esses grandes navios sem restrição. Bom, então quer dizer que nós vamos conseguir, o Espírito Santo vai conseguir receber embarcações com características completamente diferentes do que nós recebemos hoje, né, Marcelo? Perfeito. Complementando aí o que o Anderson estava trazendo, né, assim, na característica do porto que está sendo construído em Aracruz, a gente vai ter condições de receber esses grandes navios que hoje, inclusive, atracam no Porto de Santos, mas com algumas restrições. Eles não podem vir de fora para cá com a sua plena capacidade. Eles têm que vir com menos carga do que eles têm capacidade de transportar. Então esse vai ser um outro diferencial de infraestrutura que a gente vai oferecer lá na Imetame Logística Porto. Se a gente falar dos países que mais atracam hoje, né, na nossa estrutura do Porto de Vitória, quais outros países que poderão ser os nossos próximos mercados, vamos dizer assim? Existe essa... Deixa eu responder essa para você. Tá. Bom, só para... Na verdade, o Porto de Vitória, mesmo com esse serviço de transbordo, que é o feeder, né? Ele está conectado a todos os continentes do mundo. Por quê? Certo. Porque através do Porto de Santos, do Porto do Rio, você pega esses navios, a carga é embarcada nesses navios de longo curso. Através do transbordo, perfeito. E quando ele chega a algum outro porto de destino, de lá também ele pode pegar outro navio para ir para outro, vamos dizer, o porto final, né? O destino final, que pode ser qualquer país. Quando a Imetame entrar em operação, o que vai facilitar é que nós vamos ter conexão direta com os principais continentes do mundo, que é onde estão as principais rotas para o Brasil. Entendi. Que é a Ásia, Europa, né, própria costa leste dos Estados Unidos, Golfo do México, ou seja, nós vamos estar, né, com condições de receber todas as linhas de longo curso que hoje operam no Brasil. Tá? O diferente hoje, né, o diferencial da Imetame, comparando hoje com o Porto de Vitória, que o Porto de Vitória hoje não tem essa capacidade de estar ligado diretamente aos portos internacionais. Tá? Essa é a grande diferença. Quando a gente fala nos diferenciais aí que essa estrutura o empreendimento vai trazer, quais tipos de carga? Existem os tipos de cargas mais específicos? Como é que vai funcionar? Hoje assim, a tendência hoje mundial é a containerização, né? Então, hoje, quase todo tipo de carga vai em container. Até carga do agronegócio, como café, por exemplo. Já tem exportadores colocando soja em container, né? Quando é um mercado menor. Então, todo tipo de carga hoje vai em container. Essa é a grande tendência. Então, quando você pergunta qual o tipo de carga, eu posso falar para você que todos os tipos. Por exemplo, até produto siderúrgico vai em container, né? Sim. Então, essa é a grande tendência. Agora, o porto ele não vai ser só para container, vai ser para container e carga geral. Então, a gente vai poder operar fertilizante, a gente vai poder operar cargas do agronegócio. A gente está com muito foco hoje de atender um mercado que praticamente os portos no Brasil têm dificuldade de atender, que é o farelo de soja, farelo de milho, né? Tentar especializar um pouco mais, porque a gente não cria conflito com outras operações já existentes. Então, nós vamos ter um interesse maior, né, para esse tipo de produto de carga pela ferrovia, por exemplo. Então, a gente está criando algumas estratégias para poder atender mercados diferentes, né? Que hoje essas cargas têm dificuldade no Brasil. Mas também poderemos atender granito, setor de granito, setor de produto siderúrgico, né? Em carga geral, em navios breakbulk, ou seja, a Imetame vai estar preparada com essa estrutura para atender qualquer tipo de operação, tá? E os maiores navios hoje que operam no mundo. Quando a gente fala assim de uma estrutura, porque ele está posicionado no município de Aracruz, né? A parte logística, chegar mercadoria e sair mercadoria. Perfeito. Né? Quais vão ser as vias de ligação, rodoviário, ferroviário? Como é que essa malha vai se formar? Maravilha, você pode falar essa. Então, vamos lá. Vamos lá. Hoje a gente tem visto aqui, né, no estado um aporte muito grande do próprio governo do estado de desenvolver uma infraestrutura. A gente vai ouvir falar do Parque Log BR, do qual o nosso complexo vai fazer parte, né? Então a gente tem hoje as principais rotas de abastecimento, né, e de fluxo logístico pela BR-101, né? Através da BR-101 a gente vai se conectar desde a Bahia até
Rio, São Paulo, né, através de outras conexões. Nós temos também a 259, que vai interligar a Minas Gerais, é uma das rotas, ali, e a 262. Está mais próximo de Aracruz. Mais próximo, inclusive. sim. E a 262. Né? Essas são as rodovias federais, mas a gente também tem as rodovias estaduais que cortam ali, a 257, a 445, né? São as rodovias que vão fazer a interligação do complexo portuário com a BR-101, essas principais rotas. Então, Só um parênteses também, esse é um ponto importante, porque assim, quando você fala de porto no Brasil, a maioria dos portos no Brasil hoje tem o gargalo do acesso rodoviário. A maioria dos portos tem um único acesso. É por isso que eu perguntei, né? Ali, se você cria uma malha que você consegue, que você tem vários caminhos de chegada e caminhos de saída, é um espetáculo. Esse é um grande privilégio ali do nosso porto, porque nós estamos conectados à BR-101 através de 2 rodovias estaduais. E ainda tem a possibilidade de nós termos uma terceira via, que são projetos que estão em andamento pelo governo do estado, que é o contorno de Nova Almeida, que deve chegar até Santa Cruz. Isso vai criar mais uma alternativa de carga chegando até a Serra. Tem um outro ponto muito importante aí de escoamento de carga. Né? Ferrovia também? Ferrovia também, a gente tem o plano de construção de um ramal ferroviário, estamos aguardando aí todas as autorizações necessárias, né, da NTT. Hoje a gente é abastecido pela estrada de ferro Vitória-Minas, né, que liga Belo Horizonte aqui à Vitória, que atende lá o Porto de Tubarão, o Porto de Vitória também. E ali na região de João Neiva, em Piraquê-Açu, a gente tem um ramal que chega já hoje lá na estrutura da Portocel e da Suzano. Já existe um ramal que atende essas operações, operado pela VLI, né, que é um braço logístico aí da Ferrovia Centro-Atlântico. É isso. Não, é isso aí mesmo. Agora, me veio uma curiosidade, né? E, gente, eu tô aqui para aprender também. Vamos tá? lá. Me veio uma curiosidade. Existe competição, existe concorrência entre os portos? Existe esse negócio? Como é que é isso aí? Como é que funciona isso? É assim, ó. Os armadores, eles colocam as linhas, né, em cada porto. Então, assim, o cliente ou o importador, exportador, ele vai escolher aquele porto onde ele tem uma melhor condição logística, tá? E aí eu estou falando operacionalmente falando e financeiramente falando também. Então, aquele porto que é mais competitivo é o porto que vai atrair mais carga. O que é o porto competitivo? É o porto que tem essa infraestrutura rodoviária interessante, é o porto que tem ferrovia, né? É o porto que ele tem uma ligação de proximidade ou que o frete rodoviário ele é mais barato que o outro, porque muitas das vezes, né, mesmo o frete rodoviário, talvez ligando, por exemplo, Espírito Santo a BH ou Rio de Janeiro a BH, só para dar um exemplo. Mas se a infraestrutura local ela tiver muito gargalo, muitas das vezes é melhor pagar um frete um pouco mais caro para chegar até o destino final, mas usar uma infraestrutura onde tenha maior velocidade, porque na conta final, o tempo que se perde com a mercadoria também é dinheiro, né? Claro. Agora, a gente está falando dessa movimentação e dessa concorrência, né? O ambiente ali facilita porque o porto está dentro da Sudene. De que forma existem benefícios, existem cargas tributárias que possam facilitar as negociações via Imetame? Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho da parte do porto e o Marcelo fala um pouquinho da ZPE, nessa questão da questão tributária. O que acontece? Quando teve, né, a redução da alíquota do Fundap na época, né, foi a época de 2012, 2013, coincidentemente aconteceu o aumento do tamanho dos navios, tá? Isso fez com que o estado do Espírito Santo, né, Vitória, perdesse muito volume de carga, principalmente para os portos de Santa Catarina e também Rio de Janeiro. E alguma coisa também foi para Santos. Então, alguns importadores, algumas trades passaram a usar esses portos, principalmente os portos de Santa Catarina. Então isso fez com que, né, vamos dizer, o mercado entendesse, ou algumas pessoas que não trabalham, na verdade, diretamente com o comércio exterior, entendesse que o Fundap causou, né, essa baixa do volume no Espírito Santo. Quando na verdade... Eu na época eu ouvia, pois o Espírito Santo perdeu o Fundap. Pois e agora? Quando na verdade o que fez realmente o Espírito Santo perder volume foi esse aumento do tamanho dos navios,
onde o Porto do Espírito Santo passou a ser atendido por um navio feeder, que é um navio menor, Sim. fazendo o transbordo dessa carga, que fez com que o frete aumentasse e o trânsito da carga também aumentasse. Então isso trouxe um desafio muito grande para as trades, para o comércio exterior capixaba, porque ficou muito caro, é aquela questão que eu falei anteriormente da competitividade. Então, Sim. ficou muito caro trazer a carga pelo Espírito Santo. E agora o Espírito Santo começou a dar um boom no volume, né? Você vê como é que está aí nossos portos, graças Sim. a Deus, né? Porque o e-commerce também cresceu muito aqui no estado do Espírito Santo. Então, outros incentivos estaduais acabaram cooperando para que o e-commerce crescesse muito aqui no Espírito Santo. Isso trouxe volume para o Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo é um dos grandes hubs do e-commerce no Brasil. Então, isso é bem interessante, isso que aconteceu. Então, a quantidade hoje de metros quadrados em armazém no estado do Espírito Santo cresceu assustadoramente. Isso ainda é uma tendência. A gente vê como hoje o e-commerce vem crescendo, né, no Brasil, como todo no mundo, na verdade. Então, esse crescimento dos navios, para mim, foi o maior impacto. Agora, em termos de incentivos, né, daqui para frente, a gente tem realmente lá em Aracruz um diferencial com relação à Vitória e os portos do Sul, que é a Sudene. Nós estamos numa área, né, onde nós temos a Sudene, que é um grande incentivo de redução, principalmente do imposto de renda, 75% de redução do imposto de renda. Isso é bem significativo, que é uma atração de indústrias, é uma atração de negócios para o município de Aracruz. É bem significante. Então, isso realmente vai fazer com que Aracruz, como Linhares, aconteceu com Linhares, né, grandes indústrias se instalarem em Linhares, essa tendência também para o município de Aracruz, principalmente com o complexo portuário que se forma ali. Quando eu falo de complexo portuário, eu estou falando do Porto de Barra do Riacho, que é Portocel, eu estou falando do próprio estaleiro Jurong, que já está instalado ali, e estou falando da Imetame, que está nascendo. Se Deus quiser, ano que vem a gente está iniciando lá as operações com o nosso primeiro navio. Olha que bacana. Marcelo, quando a gente fala, é aquela história, né? Você precisa de comercialização. O porto vai estar aí como estrutura e essa estrutura tem que estar operante, né? Ela tem que estar funcionando. Perfeito. Né? Na visão de vocês, o que isso vai trazer de benefício para a economia, crescimento, né? As possibilidades? Eu não consigo imaginar o tamanho desse negócio, mas vocês já têm isso. É legal, né? Eu vou recordar um trabalho de conclusão de curso que eu fiz lá em 1900 e bolinha, vamos dizer assim, na minha formação acadêmica, que eu falei sobre a lei de modernização dos portos, né? E essa foi uma das alterações que também aconteceram, que possibilitaram o Porto da Imetame repensar a sua forma de atuar, do volume de cargas, os tipos de carga que a gente vai operar. E aí eu lembrei que um dos trabalhos, ele fala assim, do impacto socioeconômico que o porto traz para dentro da cidade, né? Então, não é só o porto que vai estar ali, você vai depois pensar os despachantes que vão ter que estar lá do ponto de vista de infraestrutura, você vai pensar no borracheiro que vai atender os caminhoneiros, você vai ter que pensar em oficina, você vai ter que pensar em hotel. Então, armazém. Você tem que pensar várias coisas que vêm a reboque de um projeto desse. Você tem interferência direta e indireta. Né? Então, hoje é inimaginável o boom que esse projeto vai trazer para a região, né? Então, o desenvolvimento econômico, empregabilidade, né? Hoje eu acho que um dos desafios que a gente tem de falar, não só em Aracruz, mas em outras regiões, é a questão de mão de obra qualificada. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho muito grande. Então, tudo isso, né, vem complementar esse projeto que está chegando ali. Então, o impacto na região vai ser, de desenvolvimento, vai ser muito grande. E quando a gente fala no agronegócio? É interessante. Eu tenho que puxar a sardinha agora. O mercado tem chorado muito. Pra mim, né? Quando a gente Os fala, produtores têm reclamado bastante. Qual que é a expectativa de estar atendendo, de estar sendo realmente esse canal que vai levar e trazer produtos para o agro? Eu vou puxar um gancho que o Anderson comentou do complexo portuário, né? Ele vai ter um
um terminal dedicado para container, né, quando ele estiver plenamente em operação, um terminal dedicado para carga geral, um terminal dedicado ali para o agronegócio, para a área de granéis, né, e o agronegócio está inserido, Sim. E um terminal de granéis líquidos. Então, isso forma o complexo que a Imetame está desenvolvendo lá. E, além disso, eu vou falar um pouquinho da ZPE de Aracruz, que vem para complementar essa infraestrutura portuária. A gente fala de o porto potencializa a ZPE, assim como a ZPE potencializa o porto também. Então, a movimentação do agronegócio, além da operação portuária, ela pode ser também trabalhada na zona de processamento e exportação de Aracruz. A gente tem que falar com orgulho que é a primeira ZPE privada autorizada no Brasil. Está vindo para o Espírito Santo, Olha que bacana. Que a gente está implantando lá. Geralmente esses portos, né, o Porto do Rio de Janeiro, Porto de Vitória, Porto Santos, todos os grandes portos que nós temos espalhados no Brasil. Como é que é essa estrutura? Quando a gente fala um porto privado, Perfeito. O que a gente quer dizer com isso? Um porto privado, ele é um porto em que você não tem a interferência, por exemplo, da administração portuária padrão, né, que a gente chama de companhia docas hoje, que tem em todo o Brasil. Não é um porto, vamos dizer, administrado pelo próprio governo. Então, a administração do porto privado, ela é uma administração privada, independente. Claro que nós temos que atender toda a regulamentação, existe Sim. uma regulamentação, tudo, mas é uma administração privada. E toda decisão que se toma dentro de um terminal privado, de um porto privado, é da própria administração, né? Por exemplo, como investimento, né? Você não... Uma dragagem, a gente falam-se muito da dragagem, Porto Santos, Porto com dificuldade calado, né, os navios e tal. Então, essa dragagem, ela não depende de quem está ali instalado dentro daquele complexo. Por quê? Como a administração portuária é do governo, então depende de uma licitação, tem toda uma legislação pública em cima, né? Muitas das vezes demora um pouco mais, autorização de dinheiro de verba federal. Então tem todo aquele trâmite que a gente já conhece, né? Público, que acaba tendo uma morosidade para a tomada de decisão. Diferente do privado, que a decisão ela é instantânea, rápida, né? A gente fala dos principais portos do Brasil. Quantos tem essa característica de privado? Privado, Então, tem vários terminais no Brasil que são privados. Também. Tá? Inclusive, você puxou um gancho interessante. Tem uma associação que é chamada Associação dos Terminais Privados, da qual nós fazemos parte. Seria um aprofundamento interessante, porque essa associação tem muitos terminais privados dentro dessa associação que atendem só ao agronegócio. Exportação de soja, milho, açúcar. Dou uma dica aí para você. Olha, bacana, com certeza. Vamos tentar pensar alguém. Legal. Então, assim, vou te dar alguns exemplos. A gente tem, vindo do sul para cá, né? A gente tem o Porto de Itapuá, que é um terminal de container, é um terminal privado. Tem o Porto de Navegantes também, que também é em Santa Catarina, né? Também é um terminal privado. Subindo um pouco mais, dentro do Porto de Santos, que é um porto público, mas lá dentro tem alguns terminais privados dentro do Porto de Santos. Subindo um pouco mais, nós temos aqui a Imetame, que é privado, né? Só. Depois daqui da Imetame, só temos alguns portos. Tem o Porto de Tubarão aqui no Espírito Santo. Sim. É também um porto privado, isso aí. Sim. E mais para o norte, a gente tem o Porto de Pecém, ele é estadual, ele não é privado, mas é um porto estadual. E os portos mais no norte, que são os portos que atendem mais o agronegócio, tem alguns que são privados lá. Sim. E o Porto do Açu, perdão. No Rio de Janeiro, o Porto do Açu, que é um grande porto, mais recente, exato. É um porto privado também. Por ser privado ou com uma mão do governo, vamos dizer assim, tem diferença? É mais difícil na hora de negociar, na hora de oferecer uma vantagem ou outra na comercialização? Tem alguma coisa desse sentido ou não? Não, a grande diferença é a questão da legislação. O porto organizado, ele, vamos dizer assim, que ele tem um pouco mais de leis e regras devido à administração pública comparado ao porto privado. Acho que essa é a grande diferença. Né? Então, tem certas regras e legislações que elas são um pouco mais difíceis para quem está dentro de um porto organizado,
quem é do porto público, vamos colocar assim, né? Aí no porto privado, não, você tem, vamos dizer, um pouco mais de autonomia. É um pouco mais isso. Mas em termos de eficiência, acho que a gente, assim, o Brasil, tanto privado como público, tem portos aí muito eficientes, tem terminais muito eficientes dentro do porto público, como também no porto privado. Até porque o porto público, né, tem várias concessões, e aí essas concessões são amarradas a algumas exigências que esses terminais que receberam a concessão precisam cumprir. Então isso faz com que o nível de competitividade e de tecnologia e de investimento também aconteça nesses terminais, né? Talvez por isso não seja tão diferente assim. Por exemplo, o porto tem que buscar clientes? Sim, temos. Nós, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho de prospecção de carga gigantesco. Desde quando a gente iniciou... porque a gente acha que é fácil. Além do estudo de demanda que a gente faz, o estudo de demanda nada mais é do que um mapeamento da área de influência e quanto o nosso empreendimento vai ser competitivo, né, ou atrativo para essa área de influência comparado a outros portos. Basicamente esse é o estudo. Então tem análise de preço de frete, rodoviário e tal, distância. É uma análise um pouco complexa, mas basicamente é isso. Só que o mercado não sabe, né, que eu estou entendendo que ele vai operar comigo, mas eu tenho que ir lá mostrar para ele. Claro. Então, essa é a minha estrutura, eu vou atender dessa forma, a tendência é ter navios de longo curso. E como hoje o Brasil, ele está, não só o Brasil, mas vários lugares no mundo estão passando por um momento de muita deficiência em capacidade de infraestrutura portuária, então o nosso empreendimento está chegando num momento crucial para o Brasil. Tá? Falta capacidade portuária e nós vamos oferecer para o Brasil capacidade portuária. Então isso está fazendo com que muitos importadores e exportadores manifestem o seu interesse em trazer a sua carga para o nosso empreendimento. Porque eles estão enfrentando gargalos, aquilo que eu falei para você, né? Sim. Pode ser um pouco mais caro, vamos dizer, financeiramente, né? Não ser viável trazer para a Imetame, mas na questão logística, em termos de time, né, e de eficiência, talvez seja mais interessante para esse importador exportador trazer a sua carga para cá. E que faz sentido, às vezes a gente recuperar, inclusive, aqueles importadores e exportadores que saíram daqui do estado. Exatamente. Nós temos casos de exportadores aqui do Espírito Santo que às vezes nem exportam nada pelo Porto de Vitória. Vai exportar por Santos, vai exportar até pela Bahia. Levam de caminhão. Pelo Rio de Janeiro, por quê? Porque a gente tem todas essas dificuldades. Então, a ideia é também resgatar um pouco fazer esse trabalho de mapeamento, né, de bater na porta dos clientes, não só para mostrar, a gente fala que a gente leva a boa nova desse empreendimento que está, mas para também fazer com que eles comecem a refletir e pensar em como que eles podem operar conosco aqui no futuro. Bom, se a gente unir a essa necessidade que está sendo observada já há algum tempo, né, e a possibilidade de vocês entregarem uma estrutura que vai sanar esses problemas, eu acho que já posiciona de início, né, vocês de uma forma bem diferente. Isso aí. É nisso que a gente vem, né, há algum tempo analisando, né, e fundamenta o empreendimento, né? O primeiro ponto, assim, o que fez com que a Imetame mudasse essa visão para um porto multipropósito foi justamente essa situação que aconteceu com a baixa da necessidade de atender o mercado offshore, com essa falta de infraestrutura, primeiramente olhando para o Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo não tinha mais condição de atender os navios maiores, então, vamos criar uma infraestrutura, como é do zero, a gente podia criar uma infraestrutura, né, e adequar essa infraestrutura para atender esse crescimento de navio. Então, qual foi a nossa visão? Vamos atender qual é o maior navio que vem para o Brasil? É esse. Aí depois a visão melhorou, aumentou um pouco. Não. Qual é a próxima geração de navios que pode vir para o Espírito Santo? E foi baseado nisso que nós desenvolvemos todo o empreendimento. Então, o empreendimento da Imetame, que está nascendo agora, é um empreendimento em que ele vai ser um porto que ele não tem restrição para a próxima geração de navios para o Brasil. Esse foi o grande foco. Então, o grande diferencial do porto, né, nessa unificação que você comentou, é justamente isso. É um empreendimento
em que nós vamos poder oferecer para o país uma infraestrutura portuária em que os navios vão poder entrar no Brasil totalmente carregado e contar com a Imetame para que esse navio seja aliviado. Quando o navio é aliviado, ele diminui o calado dele, ele boia mais, né? Boia mais, exato. Entendeu? Então aí ele vai poder entrar nos outros portos que tem restrição, com tranquilidade, operar, volta na Imetame, esse é um conceito hub, né? A Imetame passa a ser um porto de distribuição de carga para outros portos do país e não mais ser o porto feeder, passa a ser um porto de distribuição e um porto que vai dar suporte para alguns portos que têm restrição no Brasil, para que esse navio possa sair daqui e chegar lá. E quando ele for sair do Brasil, ele pode também contar com a Imetame para vir aqui na Imetame, carregar totalmente o navio, aproveitar e otimizar todo o seu espaço para que ele possa fazer uma viagem de retorno para a Ásia, por exemplo, totalmente otimizada. Diante disso que você comentou agora, me veio um questionamento. Se o Porto de Vitória ele necessita desse transbordo, né? E agora o Porto Imetame chega para ser esse porto de recebimento, Sim. O Porto de Vitória se beneficia também, possivelmente ou não? Eu entendo, muitos não entendem dessa forma, mas você tocou num ponto bem legal. Eu entendo da mesma forma. Pode ser que no início, né, algum volume ele acabe vindo para a Imetame, que é operado hoje no Porto de Vitória, naturalmente por escalas de longo curso que vão vir direto para cá, mas com o tempo e a projeção do volume na Imetame crescendo, esse volume vai crescer para o Espírito Santo. Então o Porto de Vitória ele vai também continuar em crescimento, é a visão que eu tenho hoje. Então muitos têm a visão de que o TVV vai impactar a Imetame. A Imetame vai impactar. Eu não enxergo dessa maneira. Eu enxergo que o Espírito Santo ele vai ter 2 ativos portuários, um com uma infraestrutura para poder atender os grandes navios e uma outra infraestrutura para ainda continuar também atendendo o feeder, porque pode ter necessidade disso. Sim. Entendeu? Ou até cargas de cabotagem também, né? Eu vejo que seja um caminho mais saudável para o Espírito Santo, né? Sem dúvida. Eu vejo que se você tem toda essa estrutura que vai estar disponível, né? A gente tem que pensar em beneficiar e criar situações para que o Espírito Santo, como é que se diz, ele surfe essa onda de prosperidade que tá surgindo. Verdade, por aí, né? Além disso tudo, questões tributárias, a gente vai ter algo de diferente para oferecer? Não, legal. Então, assim, a gente comentou um pouquinho, né? Falou da Sudene, mas o que eu enxergo, que vai chegar um determinado momento com a reforma tributária, né? Vai chegar um determinado momento em que os estados, obviamente, como vai equiparar, né, essa questão da tributação, todos os estados vão estar em igualdade de competição, né? E o que vai destacar cada estado ou cada porto é justamente a sua infraestrutura. Quando eu falo de infraestrutura, é a infraestrutura portuária, infraestrutura rodoviária e infraestrutura ferroviária. Então, o Espírito Santo hoje, né, ele está num momento muito importante, né? Eu acho que o governo do estado ele conseguiu enxergar isso, tanto que criou o Parque Log BR, que é justamente para se conversar sobre esses gargalos logísticos relacionados à infraestrutura e o Estado poder desenvolver isso para atrair empresas, né? Porque aquilo que eu falei anteriormente, muitas das vezes a conta do usuário do porto, da infraestrutura portuária, a conta dele não é só o frete marítimo ou quanto o porto custa, né? Mas é quanto custa toda a sua cadeia, o tempo dele de carga, quanto né, vai demorar, quanto tempo a carga dele vai ficar no porto. Tudo isso, toda essa análise entra na conta dele. Então, quanto mais desengargalado for a nossa infraestrutura no Espírito Santo, mais competitivo nós vamos ser. Então, a reforma tributária ela vai ser impactante para aqueles estados que não estarão preparados com a sua infraestrutura para poder atender essa mudança, que é ser mais competitivo, que é ser mais atrativo. Então, é nisso que a gente aposta. Então, assim, infraestrutura portuária, nós estamos, né, com a construção da Imetame Logística Porto, a gente consegue já tirar a água do nariz, né, e como a água vai para o pescoço, e vamos respirar melhor. E aí a gente tem que realmente criar uma infraestrutura rodoviária
que possa facilitar o trânsito de carga, tá? E isso dá fluidez para a mercadoria. Porque, na verdade, o porto, ele é um elo de ligação. Exatamente. Ele, Isso desculpe se eu estou falando besteira, mas ele nada mais é do que um elo de ligação. Eu comprei uma mercadoria, eu sou uma indústria, comprei uma mercadoria de um outro país, de um outro fornecedor. Vem marítimo. É isso aí. Cara, precisa de um porto para fazer essa logística. Vai ter que passar pelo porto. Assim como o inverso, né? Eu tenho uma mercadoria e E eu quero preciso colocar... mandar, exatamente, tem que ter, precisa do porto para fazer. Precisa de rodovia, de ferrovia, do porto. E quando a gente fala num porto, necessariamente a comercialização é entre países? Fala pra, geralmente não, é exterior, é exportação e importação mesmo. Nós só somos, né, o porto ele é apenas um prestador de serviço, tá? Nós somos contratados muitas das vezes pelo transportador marítimo, né, para fazer o embarque da mercadoria, ou somos contratados pelo usuário do porto para fazer determinados serviços para a liberação da carga, que é a parte alfandegária, né, de liberação da carga. Certo. Então o porto ele é um prestador de serviço para o usuário e para o armador, que é o transportador da carga. É isso que é o porto. Então assim, não somos nós, né, o porto que comercializa. Né? O porto ele é apenas um facilitador dessa comercialização. Então por isso que é importante ter um porto eficiente nesse meio, né, nessa negociação. Porque se você tiver um porto engargalado, você cria dificuldade da negociação e muitas das vezes o negócio não acontece porque fica caro, né? Deixa eu entender um pouco mais. Então, um exemplo. Se eu sou produtor e eu estou exportando uma mercadoria, Perfeito. eu que contrato o porto para Depende para do ser seu o modelo. caminho. Depende do seu modelo. Depende do modelo. Exatamente, de negociação. De negociação. Se é CIF, se é FOB, né? São os incoterms, Os né? incoterms, que a gente chama. Depende Olha da só, forma que você negocia. A coisa não é a coisa. Não, Tem mais detalhes tem dentro do muitos processo. Tem muitos detalhes Mas dentro do você processo. estava falando da parte tributária e eu queria falar de novo da ferramenta que a gente vai ofertar lá, que é a zona de processamento e exportação. Na zona de processamento e exportação, ela vem exatamente para proporcionar às indústrias brasileiras, e aí podem ser exportadores que hoje não trabalham com algum tipo de industrialização, ou até mesmo indústrias internacionais a virem para cá. O que é a zona de processamento e exportação? Ela é uma zona primária para efeito de desembaraço aduaneiro, é igualzinho uma zona portuária, você vai atender todos os requisitos, mas o objetivo é você atrair empresas que queiram fazer algum processo de industrialização com foco em exportação. O foco principal é a exportação, né? Então, o que você tem de benefícios ali dessa estrutura? A gente já falou que nós temos lá em Aracruz a Sudene. E todos esses que eu vou falar, eles são cumulativos. Então, você tem também desoneração de todos os impostos federais para os projetos industriais que vão lá para dentro. Então você tem redução, se alguma empresa que vai para lá trabalha com algum insumo importado, ela tem a isenção suspensão com posteriormente ela é a isenção, quando você comprova a exportação, do imposto de importação, o II, o imposto de produto industrializado, o IPI, o PIS, COFINS, adicional de frete e renovação da marinha mercante. Então quando você começa a olhar para essa cadeia como um todo, você tem um combo de SUDENE, todos os impostos federais, e em alguns casos você tem também a desoneração do ICMS. Então, por exemplo, você tem desde a sua fase de projeto, ou seja, na implantação do seu projeto, todos esses impostos são desonerados, e depois também na sua fase de operação. Então você tem um arcabouço aí de incentivos para indústrias que queiram se instalar na zona de processamento e exportação com foco em exportação dos seus produtos. Que então, bacana. E é mais uma ferramenta que se soma toda essa visão da infra. A ZPL ela é uma ferramenta que quando, né, se equiparar a todos os estados em termos de tributos, aquele estado que ele tiver uma ZPE também é um grande diferencial de atração. Nós teríamos juntando isso tudo. Sim. Nós teríamos um percentual, um resumido assim, olha, aproximadamente, Valfredo, tantos por cento de isenção ou de alguma coisa assim. Tem esse número, porque
São vários benefícios aí, Sim, né? sim, De sim. impostos reduzidos e alguns isentos. Ele pode Teria pincelar todos, né? Mas assim, só a Sudene, né, estar implantado ali, porque são cumulativos. A Sudene é um tributo federal, não é da ZPE, mas se acumula quem tiver instalado em Aracruz. Aham. Então, só a Sudene é uma redução de 75% do imposto de renda, como eu já tinha Olha comentado. só. Então, Já é muita coisa. que se acumula aos benefícios que o Estado oferece para investimento em construção. Aqui a gente tem o Invest, tem o Copet, né? Tudo isso, né? As empresas que estiverem ali, que puderem utilizar desse benefício, também são cumulativos. E fora os tributos federais na importação de tanto equipamentos, produtos, insumos para a ZPE, também são reduzidos. A IPI, a gente pode dar os exemplos. IPI hoje está o quê? 9,60 e... Por aí, 9%. Por aí, 9. Então, por exemplo, essa desoneração, se você tem um projeto que você está comprando equipamentos, onde você vai pagar o IPI, esses 9% já não existem mais. Então você já desonera o seu projeto em 9% daquilo que você tem como produto industrializado. Isso só para o município de Aracruz? Não. Não. Para quem estiver dentro da ZPE. Dentro da ZPE. A ZPE está no município de Aracruz. Mas quem tiver também dentro dos da municípios ZPE tem também. essas reduções. Quem estiver no município de Aracruz, mas não estiver dentro da ZPE, ele pode se beneficiar dos estaduais e da Sudene. Entendi. Entendeu? Mas a ZPE é uma área especial para exportação que tem outros tributos. É uma free trade zone. Vou fazer um comparativo aqui que é mais familiar, que é a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é um complexo, é uma free trade zone que a gente tem no Brasil, mas com foco diferente do que a gente está falando na zona de processamento e exportação. Porque a Zona Franca de Manaus, as empresas que lá estão podem vender para o mercado nacional. Na ZPE, isso é só a venda no mercado nacional é uma excepcionalidade. Se você tiver, por exemplo, algum contratempo, você exporta o seu produto, você teve uma guerra, algum problema econômico, você, com algumas autorizações especiais, você pode vender, porém, pagando os impostos igualzinho a todas as indústrias que estão lá fora. Então, na ZPE, o foco principal é exportar, né? E aí você tem essas desonerações, esse combo de Sudene, que é do município de Aracruz, e mais a desoneração dos impostos federais, IPI, PIS/COFINS e adicional de frete e renovação do mar e mercante. Bom, no final de tudo, isso tende a deixar as negociações que venham a passar pelo Porto Imetambi um pouco mais atrativos, bem mais atrativos em alguns casos. Vem também fomentar que a gente consiga fazer um trabalho aqui no Brasil, que a gente fala como se fosse uma reindustrialização de agregação de valor nos nossos produtos. Né? Então, se a gente for olhar aqui o mercado do agronegócio, você fazer, por exemplo, o café, né? Você vender mais café solúvel, café torrado, não vender só o grão verde. Isso não vai mudar, vai ter venda disso. Sim. Mas por que não agregar mais valor aqui aos nossos produtos? Vender produtos mais beneficiados, mais industrializados, produto acabado com alto valor agregado. Então é isso, eu estou falando do café, mas isso se estende para a soja, se estende para o mercado de frutas, enfim. É sentar para entender quais são os incentivos e os benefícios que isso tem para que a gente consiga agregar valor aos produtos brasileiros, né? E a ZPE vem para isso. A ideia da ZPE Já que você comentou de produtos brasileiros, bom, o Brasil, né? Vamos falar de novo, vocês estão cansados de ouvir isso, celeiro do mundo, e é mesmo, vocês vão ouvir muito. Estou falando de agronegócio, tem que falar sobre isso, não tem jeito. Qual a possibilidade? A gente sabe que o Brasil exporta carne, Sim. Inclusive nosso querido Frisa é um frigorífico credenciado, exporta para vários países, parceiro nosso, né? O Felipe esteve recentemente conosco aqui também, um abraço para o Felipe. A possibilidade desses produtos do agro que saem por vários outros portos, eles também irem para outros mercados a partir de nós aqui? 100%. Também. Porque o nosso porto, né, principalmente essas cargas vão principalmente, que você comentou, principalmente a carga refrigerada, o congelado, elas vão em container. Então nós vamos ter uma infraestrutura para atender esse tipo de carga, né, que são a quantidade de tomada reefer vai ser assim bem significativo dentro do porto, que hoje o Porto de Vitória praticamente não tem
Até porque, como nós não temos linha de longo curso, a carga, principalmente a carga refrigerada, fruta, ela é uma carga mais sensível. Perecível, né? Exatamente. Então, o tempo dela de trânsito tem que ser menor. Então, ela só funciona bem com linha direta, tá? Então, a ideia é justamente isso. Então, como nós, né, nossa infra vai estar preparada para atender as linhas diretas, as linhas de longo curso, então nós, em paralelo, estamos preparando essa infraestrutura para poder dar todo o suporte para essa carga congelada e refrigerada. Eu vi que no início das operações vocês vão ter uma capacidade. Como é que vai? A capacidade é por cubagem, é por quantidade de container? Como é que é isso? Vocês vão ter uma capacidade operacional. Perfeito. E com possibilidade de ampliação isso aí ainda, Perfeito. Não é? Isso. Inicialmente, nós vamos falar em capacidade de operação de container, tá? E carga geral. Então, a gente vai falar em container e tonelagem. Então, em container, inicialmente, nós vamos poder operar 300 mil... Você tem tamanhos dos containers, mais ou menos? Isso, 20 pés, 40 pés. Sim. Né? 20 pés é aquele menor, né? 40 pés é o maior, são 2 de 20. Sim. Que a gente chama, o container de 20 pés a gente chama de 1 teu, e o de 40 pés são 2 teus, porque é unidade equivalente de 20 pés. Certo. Então, o container de 40 ele tem 2 unidades equivalentes de 20 pés, a gente chama de 2 teus. Então, inicialmente nós teremos capacidade para operar, capacidade anual de operação de 300 mil containers, tá? E 500 mil toneladas de carga geral. Inicialmente será isso. Isso depois, com a continuidade da construção do porto, essa capacidade operacional ela vai aumentando, porque o porto vai ser construído em fases. Tá? É isso. Perfeito. Vocês estão, desculpa a pergunta, vocês estão morando em Aracruz? Alguém mora em Vitória? Todo mundo lá por conta das operações? Eu acredito que é mais fácil morar próximo. Eu morava em Vila Velha e me mudei para Aracruz tem 5 anos que eu moro. Eu tô, por questões pessoais, eu permaneço em Vitória. Eu faço bate e volta todos os dias. Ok, mas você faz bate e volta todos os dias, então vocês vão poder falar. Já se consegue visualizar a chegada do porto para o município de Aracruz? Já consegue ver que está mudando, a economia está mudando, tem gente chegando, movimentos, loteamentos crescendo, outros empreendimentos surgindo, já visando, né, esse boom que o porto vai proporcionar para o município, para a região? Tem um parâmetro lá que a gente usa muito lá na cidade, que é a quantidade de imóveis para alugar. Hoje está zerado. É interessante, assim. Lei da oferta e procura, né? Não tem imóvel para alugar hoje em Aracruz, né? Devido à grande demanda, não só da Imetame, mas de outras empresas também, né? O próprio estaleiro, o município está crescendo muito. Eu já via, eu já rodava ali pela região, isso, né? Eu tinha amigos que tinham propriedade. Sim. Eu rodo muito, além do podcast, eu sou CLT, né? Então eu rodo muito pelo Espírito Santo, estados vizinhos também. E a gente sempre está por ali, a gente vê, né, que já de alguns anos para cá o município vem crescendo bastante. O trânsito dentro da cidade aumentou bastante, o trânsito interno, né? Quando eu cheguei lá há 9 anos atrás era muito mais tranquilo. Agora a gente vê o trânsito mais pesado, os hotéis já sem disponibilidade, você já encontra isso. Então a gente percebe por isso, tá? Então a gente já observa que tem segmentos que com certeza vão visualizar, né, essa demanda, essas necessidades. Que bacana, eu acho que tem que ser assim mesmo. O Espírito Santo tende a crescer, tem que crescer. É o pequeno notável. E eu acho que essa estrutura vem para talvez ser um divisor de águas. Posicionar o Espírito Santo de vez, fazer o mundo olhar para esse estado pequenininho, maravilhoso. Espírito Santo, meu Deus do céu. Bom demais, que bacana. Bom, nós estamos começando a encerrar, né, o nosso podcast, mas ainda é tempo para a gente pensar. Bom, a expectativa de inauguração, 26? Isso aí, meados de 26, né? A gente fala meados porque tem alguns itens que não dependem, né, da Imetame, que são algumas autorizações federais, que é normal, tá, para esse tipo de empreendimento. Você tem a fase de construção, então a gente teve todas as licenças e autorizações para iniciar a construção, e depois tem uma fase das autorizações e licenças para iniciar a operação. Tá? Então a gente está ainda na fase de obra,
né? Tem um momento adequado para o pedido dessas autorizações, tá? Então, isso, alguns órgãos demoram um pouco mais para autorizar. Então, está tudo dentro do cronograma, mas, né, pode ser que sofra algum atraso ou até, de repente, quem sabe, né, adiantar alguma coisa. E tem um outro ponto que é os equipamentos. Hoje, mundialmente, os grandes fabricantes estão na Ásia, né, de equipamentos hoje para essa área portuária. Mesmo fabricantes alemães ou italianos que seja, né, ele tem a sua unidade na Ásia para poder realmente fabricar, né, que é a parte mais operacional. E hoje a demanda está altíssima de equipamentos portuários no mundo. Então isso aumentou muito, né, o tempo de entrega dos equipamentos. Então esse é um outro ponto que está um pouco crítico, que pode também atrasar um pouco do início das operações plenamente. Não que nós não vamos iniciar, mas não ainda da forma adequada. Mas ainda estamos otimistas, ainda dá tempo, né? A gente está ainda num prazo que a gente pode conseguir, mas de qualquer forma, meados de 26, a gente vai estar lá pronto para operar, iniciar as operações e poder apresentar esse novo empreendimento aí, não só para o Espírito Santo, mas para o Brasil e o mundo. Bacana. Marcelo, deixa uma mensagem para o capixaba, para o exportador brasileiro, porque na verdade, né, eu brincava um pouco na época o seguinte, né, na época de televisão, né, o nosso programa ia ao ar pela TV Capixaba, e eu costumava dizer que eu tinha uma cerca, né, porque você tinha limitação de visualização, às vezes, né, você não tinha tanta visibilidade, embora os nossos episódios também iam para o YouTube, mas agora a gente se comunica para o mundo, né? Digital proporciona, eu não tenho fronteira, eu não tenho cerca mais, né? Então passo uma mensagem para quem está assistindo a gente, principalmente para os capixabas. Acho que é um prazer estar aqui para a gente conversar sobre um tema tão relevante, um projeto, os projetos, né? São projetos importantes e, como você colocou, acho que é para mudar um pouquinho o patamar do Espírito Santo do ponto de vista de comércio exterior. Então acho que a gente tem uma oportunidade de ter empreendimentos desse porte aqui no estado, de ser mais visível, de oferecer aos exportadores, não só capixabas, mas brasileiros, e aos importadores também, uma solução de alto nível. Essa é a nossa expectativa, estamos ansiosos aí, né, para que essas operações se iniciem aí no ano que vem, e a gente espera atender a todo mundo na melhor das expectativas. Não, a gente normalmente fala projeto, né? A gente na Imetame não fala mais projeto, porque não é mais um PowerPoint, não é mais um papel, mas é uma realidade. Está em construção, então a gente hoje fala empreendimento. Ainda não está operacional, mas a gente já considera um empreendimento, porque ele vai iniciar a operação e a gente vai ter esse ativo aí apoiando a infraestrutura portuária brasileira. Bom, e a gente vai, claro que antes de encerrar, deixar o boné do Agronegócio Podcast para vocês, para que vocês não esqueçam. Agradeço. A gente ainda está aí. Vou até colocar. Já pode colocar, nesse calor do Espírito Santo, um bonezinho ajuda, a telinha aí ficou bacana, rapaz. Esse bonezinho ficou bem legal, ficou bacana. Caiu bem, hein? Vocês ficaram simpáticos, vocês ficaram simpáticos. Legal, bom, gente, muito bom. A gente que agradece. Poder receber vocês aqui, poder falar desse empreendimento que está surgindo, que, puxa vida, vai ser muito legal. É muito legal estar podendo falar antes e vai ser melhor ainda poder mostrar depois a realidade e os primeiros impactos aí benéficos que a economia capixaba vai poder aproveitar aí a partir desse empreendimento. Muito bom. Obrigado, Marcelo. Obrigado, prazer, Anderson, confiantes por receber o nosso convite com tanta rapidez e prontidão. De Grupo Provaso, Datamares Livestock, Nelore Eringer, Nelore Capixaba e a CNB também, Biosanto e Solar Prime. Agronegócio Podcast, o Mundo Rural Além da Porteira. Olha, não esqueça de seguir @canal Agronegócio no Instagram e também no YouTube, canal Agronegócio. Eu espero você. Até a próxima. Forte abraço.